Cachorro é o melhor amigo do homem e eles são excelentes amigos, tá? Melhores do que muita gente, inclusive, né? Cachorros esses que já apareceram várias vezes em filmes de terror e tal, mas ou eles eram figurantes ou eles eram nem coadjuvantes, né? A participaçãozinha aqui e acolá. Em Good Boy, nesse filme aqui, o cachorro, ele é o protagonista, é a perspectiva que a gente acompanha, que é do melhor amigo do homem mesmo, enxergando presenças ameaçadoras, bizarras, em um filme que, olha só, que bom falar disso, um filme muito bom, um filme que me surpreendeu, que ele não se apoia só ao fato de ser pela perspectiva do cachorro, não, ele é muito competente também, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar sobre Good Boy, um filme que vai estrear aqui no Brasil, salvo engano, agora em outubro, né? E é um filme que já estava sendo bem aguardado aí pela galera por conta desse diferencial, tá? A gente já teve um Good Boy aí uns anos atrás, que é aquele cara vestido de cachorro, que um outro cara mantém ele tal qual um cachorro, que é um filme bem fraquinho, né? Ele é só mais exótico mesmo, estranho. Esse filme aqui é diferente, porque o diretor Ben Leonberg, em seu primeiro longa-metragem, ele falou, quer saber, eu vou pegar o meu cachorro, eu vou pegar o meu doguinho, chamado Indy, na vida real e no filme também, e ele vai ser o protagonista. A gente vai ver através dele as bizarrices ali, as assombrações e coisa e tal. Muitos de vocês, eu tenho certeza e com razão, né, vão me perguntar, Lucas, já revela aí pra gente e tal, se o cachorro morre ou não. Calma, que até pra quem não quer pegar spoiler, não quer saber de nada, né, depois do aviso de spoiler, a primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui é isso, é se o cachorro morre ou não, pra pessoa que tá mais preocupada, não sei se eu vou ver o filme, coisa e tal, logo após o aviso de spoilers. Na história, Todd é um cara ali, 30 e poucos anos, ele tem um cachorrinho chamado Indy, e desde a primeira cena o negócio não é bonitinho não. Primeiro aquela coisa fofa, não. Já temos ali algo de muito errado com Todd, né? Com o dono do Indy, do cachorro, né? Ele tá mal, ele tá ali, né, esquisito. Aquele ambiente escuro, o Indy, além de estar preocupado com o dono dele, e acredite, a gente consegue sentir essas reações do cachorro. Daqui a pouquinho eu vou falar, né, o porquê que isso é bem sentido no filme, né? E ele enxerga coisas ali, ele enxerga presenças, é assombração, é entidade, que diabo é isso? O Todd, Lucas, vamos ter Nescau nesse filme? Não, só Todd. Nescau poderia ser um outro cachorro aqui, né? Mas o Todd, ele herda uma casa do avô dele que faleceu recentemente, o avô dele também tinha um cachorro, e ele decide ir pra lá com o Indy, né, o cachorrinho. É um lugar isolado, é um lugar no meio da floresta, né? Então esse modus operandi, esses elementos de filme de terror que a gente já viu várias vezes, estão aqui. É um filme que estruturalmente ele é bem simples, mas ele consegue se destacar também, né? E aí na casa desse velho, né, da casa do avô que faleceu, aí pode esquecer, aí é bizarrice, são aparições, é o Todd ficando cada vez mais estranho, cada vez mais doente, e o coitado do Indy, sabe o Coragem, o cão covarde? Tinha lá a Muriel, o Eustácio, que acontecia várias coisas com ele, e o Coragem presenciava tudo e coisa e tal. É mais ou menos nessa linha aí, tá? Do cachorrinho experienciando e tentando proteger, tentando salvar, ou quem sabe se salvar ali das presenças, né? E, enfim. Como eu disse, o filme é dirigido pelo Ben Leonberg. Ele já dirigiu curtas no passado, esse é o primeiro longa. É um filme curto, apesar de ser um longa. Se é que você me entendeu, é um filme de 70 minutos de duração, ele é vapt-vupt,
passa rápido, tem um bom ritmo, tá? Só que, você vê, né? 70 minutos aqui. Sabe quanto tempo Leon, o diretor, levou para gravar esse filme? Mais de 400 dias. Sim, foi mais de um ano de gravação. Lucas, mas como assim? É um filme curto, é um filme de terror, estrutura simples e coisa e tal. Porque o protagonista é o cachorro, porque o protagonista é o Indy. Então Ben Lindbergh falou que queria gravar também de uma maneira natural, né? Ele pegava determinadas reações do Indy, do cachorro dele. Não é todo dia que você vai conseguir fazer a cena bonitinha do jeito que ela tem que estar no produto final para ser uma coisa convincente, coisa e tal. Então, é um processo que, para gravar com criança, para gravar com jovem, já é difícil, né? Demora um pouco mais. Agora imagine para cachorro, que é o protagonista, que tá ali, praticamente 100% do tempo, né, na câmera focada nele e, né, ele preenchendo a tela. Inclusive, eu gosto muito da atmosfera desse filme, é um dos pontos altos do filme, é uma atmosfera densa, fantasmagórica, sabe? Você sente aquela coisa nebulosa e coisa e tal. E me lembrou, curiosamente, um outro filme, a atmosfera de um outro filme, que muita gente não gosta, eu gosto, porque eu vejo semelhanças. Tem diferenças também, obviamente, mas tem semelhanças. Qual que é esse filme? Skinamarink. Explico. Skinamarink é um filme pela perspectiva do menininho, de uma criancinha à noite, uma coisa meio febril, experimental, lúdica, né? O Skinamarink é mais lúdico, bem mais surreal do que o Good Boy, que também tem o seu toque de lúdico também, mas é bem menos, tá? Mas lá era pela perspectiva dessa criatura inocente no Skinamarink, de uma criancinha ali, 3, 4 anos de idade, né? E aqui também é uma criatura inocentezinha, um cachorrinho, né? Então é aquela coisa da observação, é o cachorro observando as expressões do cachorro. O pessoal tá falando, bota esse cachorro no Oscar do ano que vem para ser indicado, mesmo que simbolicamente ia ser muito legal se fosse pelo menos simbolicamente, porque é um ótimo trabalho, é um trabalho convincente, mas não só pelo carisma, pela beleza, pela exuberância do Indy, que é um cachorro belíssimo, né? Você fica impressionado e ele é muito fofo, tá? Mas pela direção do dono do Indy, do Ben. Porque através da direção, os ângulos que ele escolhe, as perspectivas, as expressões e reações em momentos certos, ali específicos mesmo, são muito adequadas, são coisas, mais uma vez eu vou usar essa palavra, convincentes. E é importante isso, é importante esse trabalho. Por isso que eles levaram tanto tempo para fazer o filme. Porque, era um momento que ele vê uma coisa estranha, era um momento que ele tá empolgado por ver o dono, era um momento que ele também age como cachorro, né? Porque não vamos esquecer que é um cachorro. Então ele vai pedir comida, ele vai pedir carinho, ele vai ficar carente do dono dele. Às vezes o dono dele não tá lá, né, muito animado, tá acontecendo alguma coisa e vai, né, não tratar o cachorrinho tão bem, assim, fala, vai pra lá, deita pra lá. Sai pra lá, igual o povo faz, né? Esses velhos de lugar, sai pra lá, rapaz, né? Vocês já viram algum tio, algum velho que faz isso em cachorro. Então tem esse momento que você fica com dorzinho no coração, né? Você fala assim, rapaz, cala a sua boca, né? Então, parece brincadeira isso que eu tô falando, mas é uma conexão que a gente cria com o filme genuinamente. E aí o que acontece? O perigo, ele aumenta, a gente se importa muito mais com aquele protagonista. O dono dele, você fala, vai pra lá, né? Não quer saber, tanto faz. Agora, o cachorro, eu me preocupei bastante durante o filme inteiro. O ator Shane Jensen faz o Todd, e aí é o seguinte, é uma atuação competente e tal, mas esse filme tem uma coisa muito interessante, que me remeteu aos desenhos animados das antigas, Tom e Jerry e companhia. O que acontecia em Tom e Jerry? Quando aparecia os adultos, eles apareciam só as pernas ou da cintura para cima. Adivinha o que acontece em Good Boy? Mais ou menos isso também, tá? O rosto dos humanos ali que aparecem são poucos, né?
Eles ou estão de muito longe, ou estão no escuro, né? Ou estão ali, a gente vê da cintura para baixo, né? Então essa perspectiva é colocando a luz em cima do cachorro. Essa história do cachorro, é a imersão do cachorro. E isso é muito legal. Isso é muito legal, porque é pra estar na pele do cachorro, entre aspas, porque você tem, por exemplo, câmera subjetiva aqui ali, que a gente enxerga como se fosse ali, pelo menos pelo ângulo mesmo, né, literal ali, a câmera no lugarzinho onde tá o Indy, né, mas existem outras técnicas, outros estilos de câmera que vão trazendo essa imersão, vão colocando o cachorro numa perspectiva de perigo, de angústia. Eu vou te falar o seguinte, né, por a gente estar ali seguindo o bichinho, existe uma certa repetição de estrutura, né? Aquela coisa dele ver alguma presença e depois se esconder ou ir para um canto, ou procurar o dono, ou ficar ali hipnotizado e tal. E isso acontece várias e várias e várias vezes. O diferencial é que em várias dessas vezes também, eles adicionam diferentes elementos. Aqui foi feito de tal forma, aqui eles vão adicionar tal coisa, aqui vai surgir uma mão, entendeu? E a maioria funciona bem. Vamos lembrar também que, é claro, é um filme independente, é um filme de orçamento bem mais baixo, mas isso não tira a qualidade, isso não tira a primazia da cinematografia do filme. Eu achei visualmente um filme bonito, um filme que tem momentos ali que chamam a atenção. Mais uma vez, vou chamar a atenção inclusive para o trabalho de luz e sombra, que em alguns momentos são fundamentais ali para a construção da imagem da cena. E tem pouquíssimos jump scares nesse filme, tá? Mas os que tem são bem construídos. Mais uma vez eu vou mencionar a criatividade. Tem criatividade como ele é feito. Nada nesse filme, ou quase nada, é gratuito, sabe? São elementos que estão em tela, são situações que acontecem, que tem um propósito, que, né, o diretor, a narrativa, o diretor também é co-roteirista do filme, vai trazer alguma coisinha, alguma situação nova para agregar ali na experiência do Indy, do filme. E com certeza a gente tá diante sim de um filme que as pessoas vão lembrar por muito tempo, porque é diferente. Você lembra do filme do cachorro, que era a perspectiva do cachorro e coisa e tal? Por mais que você não gostar tanto assim do filme, mas você vai lembrar em muitos anos, ou até recomendar para quem gosta de cachorro demais e avisar, a pessoa vai te perguntar, mas acontece tal coisa, aí cabe a você se você vai falar ou não. Daqui a pouquinho eu vou falar, mas eu gostei muito da experiência, tá? Eu fiquei com medo de ser essa coisa, é só por causa do cachorro, mas não, o filme apresenta qualidade, seja em produção, seja em direção, apesar do roteiro bastante enxugado e simples, tá? Eu dou uma nota 8 para Good Boy, né? Que é um terror bom para cachorro, né? Ia ser muito bom se a gente tivesse outras dinâmicas no terror, né? Outras perspectivas no terror que não fossem só para ser diferentonas, só para serem polêmicas talvez, mas que é isso, também agregar substância, também agregar qualidade e principalmente cinema, como é esse caso aqui. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. E pra você que quer saber, antes de eu continuar a história, se o Indy morre ou não no final do filme. E pra alegria de todo mundo, não, o Indy não morre, tá? Você que tá dependendo de ver ou não, continuar a ver nesse vídeo aqui, ou ver o filme, que eu te recomendo bastante, ter a sua experiência, não, ele não morre. Vamos lá, Todd e Indy vão lá pra casa do avô do Todd que morreu e tal, que tinha um cachorro que desapareceu, o que aconteceu com esse velho. A gente tem algumas, né, até meio que delírios ou sonhos, coisas assim, do próprio Indy, do próprio cachorro, em relação ao senhor, ao velho, que de vez em quando ali o Todd assiste gravações antigas do avô, inclusive o avô dele me lembra muito o Jack Nicholson,
o que me lembra muito o Iluminado, e a gente sabe o que acontece com o Iluminado e coisa e tal. Então, assim, a gente tem uma sucessão de cenas do Indy experienciando algo ali, tanto com o Todd, porque eu falei, esse Todd tá pra Nescau, ele tá diferente, ele tá esquisito, ele tá passando mal, né? Ele começa a tossir, ele perde a paciência com o Indy, porque ele não tá bem, O cara sai, às vezes deixa o cachorro lá sozinho na casa, o cachorro fica choramingandozinho, sabe? E aí você pensa, pô, o cachorro tá sozinho, com o espírito, com alguma coisa, porque tem algo ali na casa definitivamente. De vez em quando a gente vê uma mão toda suja ali de lama, algo do tipo. Tem um caçador ali nas redondezas que conhecia o avô do Todd, que ele só aparece de máscara e meio que de longe, assim, que a primeira vez que ele aparece você fala, meu Deus do céu, será que esse cara saiu de uma seita, de um negócio assim? Não, ele é só um cara da região, um caçador mesmo. E o pessoal fala muito, né, isso é muito conhecido, muito sabido, que cachorro, animal, eles são muito mais sensíveis, eles presenciam coisas supostamente sobrenaturais e tal, e é mais ou menos nessa linha que o filme segue, que Good Boy segue, porque o Indy, ele vê, por exemplo, o cachorrinho do véi, que desapareceu, meio que o espírito dele, ou uma visão. O Todd continua mal, o Indy sempre preocupado, você vê ele sempre focado, aí de vez em quando ele faz umas carinhas de preocupação, de triste também, né? Eu ia falar sem falar uma palavra, mas de vez em quando ele dá uns au-au, que querendo ou não é a palavra dos cachorros. E o Todd vai ficando cada vez mais perigoso, o dono dele, né? De madrugada, uma certa noite, ele começa a bater a cabeça numa porta ali. E o Indy meio que interrompe ele dando umas lambidinhas na mão dele. E o cara acorda e fala, oh meu Deus, o que eu tô fazendo batendo a cabeça na parede? Indy tem, inclusive, mais visões do avô do Todd, do cachorro, sendo atacados pela tal da presença, né? Mais uma vez, é uma forma muito simples, porém muito eficaz, que eles fazem essa coisa sobrenatural no filme. Às vezes é só uma mão, uma coisa bem clássica do terror também. Uma mão, assim, toda cheia de lama, às vezes você vê ali uma sombra e coisa e tal, unido à trilha sonora, que é uma coisa minimalista, né, uma coisa de cordas ali, violino, mas também é bem eficiente, que ajuda, né, na crescente dessa tensão. E tem uma hora que essa presença vai pra cima do Indy, né, e que o Todd acha ele depois trancado ali numa espécie de porão, e o bichinho, o cachorrinho tá todo sujo, aí o Todd vai dar banho nele, aí o Todd dá uma tossida, tosse sangue em cima do cachorro, e aí o cara vai fazer uns exames, tentar uns tratamentos experimentais lá, mas é recusado, e a gente vê que o Todd tá, na verdade, na beira da morte, né? E são pouquíssimos personagens no filme. O Todd, ele conversa com a irmã dele, que de vez em quando liga, fala, não, deixa eu aí te ver, cuidar de você. E aí o Todd tá sem paciência, né? E fala, não, precisa não, né? Esquece. E como eu disse, são poucos jump scares, mas os poucos que tem, eles funcionam bem. Tipo um momento que o Indy vai deitar na cama com o Todd fala assim, ó, não, hoje eu tô mais pra Nescau mesmo, desce, né, dorme lá embaixo. Aí o Indy, ele desce, você fica observando o cachorro e por trás do cachorro, alguns segundos depois, ele é puxado pra debaixo da cama, o cachorro, e é o Todd, né, que abraça ele, começa a fazer carinho nele assim, e depois vem uma mão de novo, a mão lamacenta e faz carinho no cachorro. E aí o Todd começa a passar mal, o cachorro fica preso num cômodo, e aí ele precisa pular da janela do segundo andar, ele cai num arbusto, e aí o filme ele meio que deixa ali no silêncio por alguns segundos, você fala, meu Deus, o que aconteceu com esse cachorro? Porque ele não é gato, né? Gato pode pular de alto que muitas vezes não machuca, mas como ele caiu no arbusto, tá tudo bem, ele sai pela floresta chamando, isso à noite, tá? Chamando, pedindo ajuda, só que ele acaba se prendendo, né, na armadilha do caçador, ficando preso, e aí vem a entidade pra cima do cachorrinho. Corta pro Indy, né, ele acordando assim, ele tá preso do lado de fora da casa, o Todd bota ele numa corrente ali, e tá chovendo, você fala, o cachorro, né, vai ficar na chuva, sozinho, ele olha pros lados, tem uns olhinhos, como se fossem olhos de raposa, né, e aí tem uma hora, um outro jumpscare muito bom que, né, ele tá observando ali o bichinho, atrás dele, quando volta a câmera
pro Indy tem a criatura ali atrás dele. E na mesma hora, óbvio, um trovão pra te matar do coração. Essa cena é muito boa, tá? Porque a criatura não, entidade, espírito, aquele bicho lamacento, tá agora dentro da casinha de cachorro, puxando a corrente, puxando ali o Indy, e ele vai vir, né? Ele decide, né? Correr ali contra a casinha, derrubando a casinha e conseguindo ali se livrar da corrente, sai correndo, salve-se quem puder. O Indy, ele vai ali pro subsolo da casa para conseguir entrar na casa e ir até o Todd, né? Que tá passando cada vez mais mal. Ele vê o esqueleto do cachorrinho do avô do Todd, né? Então ele tava lá, tava desaparecido porque ele tava lá sozinho, mas por quê? Né? Por causa de Gui. E aí o Todd, ele tá passando mal, respirando, e pela primeira vez a gente vê, já no final do filme, o rosto do Todd. E é justamente quando ele tá lá na cama dele, ele levanta, ele finalmente vê a presença, ele vê as pegadas ali e tal, tal qual o Indy, né? Então a gente enxerga ele também, a gente tá de igual para igual, a gente tava de igual pro Indy, agora a gente tá de igual pro Todd também, que finalmente consegue enxergar o sobrenatural. O Indy chega, eles dão um abraço, ele fica feliz e coisa e tal, só que o Todd olha pra cama e na cama dele tá ele mesmo, ele já tá morto, ou seja, é o espírito dele abraçando o Indy, o cachorro. É por isso que o espírito dele tava vendo a presença ali, tava vendo o sobrenatural, e o Indy conseguia vê-lo, né? Porque conseguia ver lá, tal qual o sexto sentido, agora o dono dele tava do lado de lá. Logo em seguida, a presença começa a puxar o Todd pelo pescoço numa corrente ali e levar ele até o subsolo, num buraco que tem lá no subsolo, que tá lá o cadáver, né? O cadáver não, os ossos do cachorro do vô dele. E nisso o Indy pula a janela, quebra a janela e consegue chegar lá no subsolo, e o dono dele sendo puxado, né, o espírito do dono sendo puxado, e o cachorrinho sofrendo, tentando ajudar o dono dele, e a presença vai se aproximando. Agora a gente consegue ver melhor, né, uma caveira com lama, com sombra, tomando conta do Todd, né, e o Todd fala pro Indy ali no final: você é um bom cachorro, você é um bom garoto, né? Mas fica aí, não vem não, né? E aí o Todd é levado para um lugar, eu acho que não muito legal, né? Para um umbral ali, no mínimo, é um umbral, né? E o cachorrinho, o Indy, fica sozinho ali chorando, né? Vendo a partida do dono dele. O que acontece, né? O avô dele, do Todd, também foi puxado por essa criatura, foi levado por essa entidade, né? O cachorrinho do avô dele ficou esperando lá, tal qual o Indy, e como o cachorro do avô do Todd ficou preso lá, não conseguia sair, ele acabou morrendo, né? Lamentavelmente, tragicamente. E aí, será que esse vai ser o mesmo destino do Indy? Porque a porta não abre, ele tá preso lá. Só que o dia amanhece, né? E a irmã do Todd, que diz que é lá, ela aparece, né? E a última cena, ela abrindo ali o subsolo, a gente não vê o rosto dela. É aquela coisa, né? É muito interessante isso. É simples, mas bem interessante. Todo mundo que não está na mesma perspectiva que o Indy, ou seja, que enxerga o sobrenatural ali, que tá vivendo o medo com ele, a gente não enxerga o rosto. Como é o caso da irmã do Todd, como era o Todd quando ele não enxergava, só depois que ele era espírito, né? E aí ela chama: ô Indy, venha, chorando, ela tá chorando e tal, né? Viu lá a ossada do outro cachorro. E aí é aquela coisa do melhor amigo do homem, né? O Indy, ele olha pro buraco ali, onde o Todd foi puxado, tipo assim, pô, mas eu vou abandonar ele, eu vou deixar ele. Ele fica pensando vários segundos, e a mulher chamando ele: vem, sai daí, vem. E aí, por fim, ele decide ir a salvo, felizmente, né? O destino dele não ia ser igual o destino do outro pobre cachorro. Fim de Good Boy. Gostei demais de Good Boy, gostei demais da experiência, né? Tô, inclusive, curioso para ver os novos trabalhos desse diretor, o que ele pode trazer, quem sabe, pro terror em termos de criatividade. Será que ele vai fazer um terror pela perspectiva de um ganso, pela perspectiva de um peixe,
ou pela perspectiva de uma girafa. Brincadeiras à parte, sim, tô curioso pela filmografia aí do diretor. E você assistiu Good Boy? Você teve a experiência? Você gostou? Você achou interessante? Ou por acaso você se decepcionou? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do Refúgio Cult, claro. Se você puder e quiser, dá uma olhadinha aqui no link, veja lá o que cabe no seu bolso, porque além de ajudar muito o canal, você tem sim acesso a recompensas, vídeos exclusivos, live exclusiva, entre outras coisas. E eu vou ficando por aqui, caso você não tenha assistido aos últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.